Pais amados, mais uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Amados, a palavra de hoje é uma palavra que fala sobre a evidência de uma igreja santa. Que nós poderíamos falar sobre santidade, uma evidência de uma igreja incomum. Uma evidência de uma igreja incomum. O livro de Atos dos Apóstolos sempre me fascinou, pois me ensina as coisas grandiosas sobre a igreja de Jesus. Vejo neste livro princípios imutáveis para o povo de Deus. Princípios estes que precisam ser aplicados à prática cristã atual e enquanto existirmos como a igreja aqui na face da terra. Entre outras coisas, o livro de Atos ensina-me que a igreja de Cristo não lutava pela sobrevivência, mas por avivamento. Morrer não era o grande problema. O grande problema era a igreja não estar viva, ou seja, vivificada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí nós começamos a observar, ao folhearmos as páginas de Atos, e não encontraremos os servos de Cristo fazendo a mínima questão de se manterem vivos. Para aqueles cristãos, era a obra que tinha que se manter viva, ainda que para isso houvessem de morrer. Basta nós olharmos para homens como Pedro, João, Silas, Tiago, Estevão, Paulo e muitos outros. As perseguições não os fizeram recuar um passo sequer. A igreja mantinha-se viva e eficaz, porque seus membros estavam dispostos a morrer pela continuidade da obra. Mesmo depois dos tempos apostólicos, essa disposição pôde ser ainda notada por alguns séculos. Isso me chama muito a atenção, amados, pois para mim, a disposição de se entregar à morte por amor a Cristo, demonstrada por aqueles santos homens de Deus, crentes em Cristo Jesus, provinha da qualidade de sua vida espiritual. Eram homens e mulheres santos, mantinham-se na dimensão espiritual, inaugurada com a descida do Espírito Santo no Pentecoste. Suas vidas refletiam a santidade de Deus. Como Jesus lhes era maravilhosamente real, morrer não lhe era a pior coisa, desde que a igreja continuasse viva. Se ela morresse, isso sim, seria desastroso. E eu não estou falando da instituição, não. Eu estou falando do evangelho vivo que estava tocando vidas e correndo e trabalhando nas pessoas através do poder do Espírito Santo de Deus. Morrer significava-lhes estar com Cristo para sempre na glória do Pai. Isso era o bem maior, era o bem supremo da igreja no início da era cristã. Viver numa comunidade estéril e descompromissada com o reino de Deus era-lhes como experimentar a morte. Eles não queriam isso para si mesmos, nem a igreja de Cristo. Hoje, parece que a coisa está diametralmente oposta. Isso me chama muito a atenção, porque as coisas têm mudado muito, muito e muito. As igrejas que lutam apenas pela mera sobrevivência. Existem essas igrejas. Para alguns, a vidinha espiritual que levam aos domingos é o suficiente. O medo de morrer substituiu o medo de se ter uma igreja morta. Já não se luta por avivamento, mas por se ter uma vida cômoda e próspera, olhando para os bens materiais como se fosse um fim em si mesmos. Estamos, olha só, tornando-nos humanistas. Olha, temos que chamar a atenção. Humanistas cristãos, um absurdo, pois o homem está sendo colocado no centro de tudo. O importante é que eu seja feliz e próspero, o resto é o resto. Olha,
esse evangelho antropocêntrico. Ele é um evangelho mentiroso, falso, pseudo-evangelho, falso evangelho, falsa igreja. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Cristo tem que ser centro. Jesus é o centro. Cristocentrismo. Olha, quero te falar uma coisa. Examinando muitos cultos cristãos, praticados hoje em dia, nos dias atuais, percebemos claramente que seu objetivo principal é dar prazer a quem deles participa. É um momento emocional psicologizado para as pessoas se sentirem felizes, recarregar as baterias e irem para suas casas. E não glorificar a Deus. Não passam de entretenimento religioso. Muita coreografia e pouca vida. Muitas luzes e poucas vidas. O altar se transformou em palco. Olha, cuidado, o altar é santo. Palco, qualquer um pode estar nele, mas no altar só aqueles que são chamados por Deus para ministrar o evangelho de Cristo Jesus. O comprometimento dos cristãos com a causa de Cristo é quase nenhum. Ninguém mais há que esteja disposto a morrer para que a igreja se mantenha viva. Pelo contrário, querem se manter vivos, mesmo que para isso a igreja tenha que morrer. Nem o eu é mortificado por amor a Cristo e sua igreja. É só nós lembrarmos lá de Gálatas 2:20. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amados, nossa alienação, comodismo e mundanismo podem manter-nos vivos, mas mantém a igreja morta. Ela mata a igreja. Isso mata a igreja de Cristo Jesus. Os inimigos de Cristo já não nos combatem como antes. Com isso, a igreja vai perdendo a guerra contra as forças das trevas. Enfim, estamos vivos e a igreja vai morrendo. Olha, amado, encontramos neste estado por falta de santidade. Temos a salvação pela graça, mas parece que isso já basta. Para a maioria, o Espírito que santifica deixou de ser desejado. E o que temos é um povo frio, amedrontado, cheio de medos e fobias e conformado com o atual estado das coisas. Um povo santo não pode aceitar nada menos do que viver de modo santo, pelo qual glorificará o seu único Senhor, cuja santidade é sem limites, Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Olha, amado, nós temos que abrir os nossos olhos espiritual. Quando a igreja perde de vista essa ordem, descamba para o secularismo e volta-se para si mesma, gerando a própria morte. É urgente, é muito urgente buscarmos a santidade de Deus. É urgente voltarmos a uma vida santa que glorifique ao Senhor e nos faça entendermos que os nossos valores precisam ser mudados. É urgente que venhamos a estar novamente prontos, não só para sofrer, mas também para morrer pelo Senhor e sua causa. A palavra testemunha, no grego, é mártir, ou seja, é aquele que tem a capacidade de dar a sua vida por aquilo que ele acredita. Se você não quer ser testemunha de Cristo, olha, tem alguma coisa errada. Olha, meu amado, ser santo no mundo iníquo é o bem maior do cristão, ainda que isso cause-lhe dor e até a morte. Mas a igreja estará viva. Pode-se até matar os santos de Deus, porém não se pode matar o Deus dos santos, pois é Ele que mantém a igreja viva para a sua glória. Há outra coisa interessante que o livro de Atos nos chama e que nos mostra e que nos ensina. A igreja é um povo em comum, sim, um povo de Deus, é um povo em comum. Sim, esse povo é um povo incomum, pois Deus os resgatou para serem diferentes nesse mundo. Então, meu amado, fica essa palavra para o meio do seu coração. Guarde esta palavra no coração e comece a buscar ao Senhor, porque santidade é uma evidência de um povo incomum. Santidade é uma evidência de um povo incomum. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus te guarde, Deus te dê um dia de paz. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.